Eu tenho uma visão muito crítica dos juros no patamar em que eles estão. Eu discordo desse patamar. Eu acho que nós estamos... Eu só imagino que ele seja sustentável por questão da rolagem da dívida pública, mas não tem nada que ver, na minha visão, com o andamento da economia. Uhum. Essa é a minha leitura. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos... Eu fiz algumas contas só para falar desse tema, né? Vou botar óculos porque eu não leio isso aqui, mas é insônia. Papelzinho aqui. nós estamos vivendo hoje, com a expectativa do relatório Focus, nós temos uma expectativa de 6,7 para esse final de ano de juro real, ou de Selic acima do IPCA, 6,2 no ano que vem e 4,81 no outro ano, no ano de 2025. Isso é o que o Focus está ilustrando. O Focus ilustra o que as pessoas, na maioria dos formadores de opinião, pensam, né? Mesmo 4,81 é grande. Sim, muita é grande. Coisa acima Ou seja, da inflação. Então o que nós estamos imaginando? Que nós só vamos recuperar a economia daqui 5 anos, daqui 8 anos? Me parece um pouco estranho o que acontece aí. Eu acho que tem um grau especulativo muito grande nos títulos da dívida pública, e isso se reflete na forma segundo a qual os formadores de opinião opinam no relatório Focus. Se você olhar para os títulos de renda pública curto prazo, prazo mais longo, você tem uma inflação implícita nos títulos de longo prazo de 5,6%. Uma inflação implícita. Estou falando de títulos de 26 a 29. Então, essa inflação implícita é muito alta também. 5,6%. Sem você arrumar a economia, você não vai arrumar a economia. Então, eu acho que tem um fator especulativo muito grande nesse processo todo, né? Então, a tendência é que a taxa de juros caia. Por quê? Porque a inflação vem percorrendo uma curva de baixa. Se você pegar maio a maio, a gente tem 4% de inflação. Maio a maio. Agora, se você projetar o ano de hoje, até hoje, né? Se você projetar até o final do ano, sem uma curva de tendência, simplesmente pegar pela média, você tem 7% de inflação. Se você levar numa curva de tendência, você tem 6,7%. E o Focus está falando em 5,4%. Ou seja, a leitura, então, é inflação para baixo. Sem base matemática, ou base estatística no que aconteceu no passado. Então, se a leitura é inflação para baixo, a taxa de juros tem que ser para baixo, né? Antes de mais nada. Bom, o que isso reflete no ambiente do real estate? Vamos começar no residencial, que é mais... Legal, eu fácil tenho bastante de tratar. interesse em aprender mais sobre o residencial. Mais fácil de tratar o residencial, né? Se você imaginar números simbólicos, né? Se você imaginar um produto de 85 metros quadrados para uma família de renda média, hoje, esse produto leva a essa família ter que ter uma renda de R$33 mil e tem que ter uma poupança de 9 rendas, numa taxa de juros de 10%. Para ser capaz de comprar um imóvel desse. Então, numa taxa de juros de 10% ao ano acima do IPCA, 10%, que é o que está vigendo, mais ou menos, né? Então você pega 9 rendas, é absolutamente tradicional do ponto de vista de marcação de preços. A gente, quando marca preço de imóvel, a gente procura residencial, classe média. Baixa renda é uma coisa, obviamente, e alta renda é outra coisa completamente diferente. Mas o grande mercado é a classe média. Então, quando você marca com o seguinte conceito: 8 a 10 rendas de poupança. Isso é confortável para o comprador. Ele tem de 5 a 6 acumulado e o restante ele acumula durante a construção, durante a construção do imóvel. Ele compra na planta, durante a construção ele acumula. Então, você tem, no limite, 10 rendas, 33 mil numa conta de 10% ao ano, de taxa de juros. 33 mil com 6 a 7 rendas acumuladas e mais 2 durante a construção. Aí você tem uma prestação que pesa 25% dessa renda. Estou fazendo uma imagem para 25 anos de financiamento. Se você fizer uma imagem para financiamento mais curto, isso cresce. Certo. Então você vê, para 85 metros quadrados, num bairro de renda média, R$33 mil é uma renda forte. Sim. Então, São Paulo é caro para a classe média. São Paulo é caro. Por que é caro?
Porque tem a outorga, tem o plano diretor que absolutamente deformou a verdade da cidade do ponto de vista do valor dos terrenos e do valor da outorga que a prefeitura cobra. Ou seja, tem um monte de problemas vinculados com a cidade, a forma como a cidade trata a questão da construção da habitação de renda média. Se você leva essa taxa de juro para 8, ou seja, uma taxa de juro 2 pontos, 200 bips acima do que está acontecendo na taxa Selic, que é um número razoável, né? Depois eu falo do financiamento nos bancos, como é que eles fazem. Essa renda essa prestação vai cair 14%. Caramba. 15%. Ou a renda muito, vai cair, né? quer dizer, ou a renda cai 15%, então facilita para quem vai entrar, só que a poupança passa a ser, em vez de 9 rendas, passa a ser 11 rendas. Uhum. Então aí é muito mais difícil para o sujeito entrar. Então não adianta dizer, não, vai baixar a prestação, eu vou atingir muito mais gente. Não vai. Porque para você atingir muito mais gente, essa gente tem que esperar para acumular poupança para poder comprar. Não consegue comprar de imediato, porque não tem poupança acumulada. Então, taxa de juro para baixo vai ajudar real estate residencial? Vai, mas não com a velocidade que a gente imagina. Vai todo mundo poder comprar. Não vai porque para todo mundo poder comprar, todo mundo no sentido de você baixa na pirâmide, você encontra um monte de gente aqui embaixo, né, em relação ao ponto de cima da pirâmide. Sim. Não é tão rápido assim. Por quê? Porque essas famílias não poderão acumular poupança, a não ser que você aumente o nível de financiamento. Aí você consegue botar um novo equilíbrio. Essas contas que eu fiz rapidamente aqui são contas para financiamento de 70% do valor do imóvel. Se você levar para 80%, você melhora a situação. Se você levar para 85%, você melhora mais ainda. No mercado norte-americano, no grande boom que acabou dando a encrenca que deu, 100%. Financiava 99%. Tinha casos de financiar 105%. E a discussão era, você gasta os 5% para ajudar a mobiliar a sua casa. Ou faz uma viagem de lua de mel nova. Essa era a linguagem do mercado naquele momento. No mercado norte-americano, o que aconteceu naquela encrenca do subprime? Como as pessoas estavam financiadas de 100% e começaram a perceber que o mercado estava para baixo, abandonaram os imóveis. Não importa. De pagar. Abandona. Eu estou pagando quase que um aluguel, então deixa para lá. Né? Não interessa. Eu pensei que ele fosse valorizar. Já que ele não valorizou, então larga aí. Isso que aconteceu, basicamente. Né? Aqui não acontece dessa forma. Por quê? Porque eu comprei 30% do valor do imóvel. Parte daquele patrimônio é meu. Exato. Já solidamente consolidado. Né? Então, esse é o detalhe. Então, acho que residencial, só para sintetizar, sobe a liquidez, porém não com uma velocidade exagerada, porque você tem uma descompensação entre as rendas e a configuração da taxa de juros, a configuração do preço do produto. Então, só a queda na taxa de juros não seria o suficiente para voltar a oxigenar esse mercado residencial para a classe média. Tempo, volta a oxigenar. Porém, não é um salto, é uma curva de acomodação. Certo. Adiante. Acontece uma curva de acomodação, não acontece um salto. Né? Baixou a taxa de juros de hoje para amanhã tem fila na porta de todos os plantões de venda. Não é assim. Por quê? Porque as pessoas vão continuar incapazes de comprar, mesmo com a taxa de juros mais baixa. Fica mais confortável, mas a capacidade não cresce.